O Caminho dos Reis, de Brandon Sanderson. Capítulo 13. 10 batidas de coração. Citação de abertura do capítulo. Sei que você provavelmente ainda está zangado. Fico feliz com isso. Assim como no caso de sua perpétua saúde, passei a contar com sua insatisfação comigo. É uma das grandes constantes da Cosmir, eu diria. 10 batidas de coração. 1. O tempo necessário para convocar uma espada fractal. Se o coração de Dalinar estivesse acelerado, o tempo seria mais curto. Se estivesse tranquilo, seria mais longo. 2. No campo de batalha, o transcorrer dessas batidas podia durar uma eternidade. Ele enfiou o elmo na cabeça enquanto corria. 3. O demônio do abismo baixou violentamente uma pata, destroçando uma ponte cheia de criados e soldados. Pessoas gritavam ao despencar no abismo. Correndo com pernas fortalecidas pela armadura, Dalinar seguiu o rei. 4. O demônio do abismo assomava como uma montanha de carapaças interconectadas de coloração violeta escura. Dalinar compreendeu por que os parchindianos chamavam aquelas coisas de deuses. O bicho tinha uma face retorcida e afunilada, com uma boca cheia de arestas farpadas. Embora lembrasse vagamente um crustáceo, nada tinha da volumosa placidez de um chule. Possuía 4 patas dianteiras dotadas de garras ameaçadoras, cada uma do tamanho de um cavalo, e 12 patas traseiras, um pouco menores, com as quais se agarrava à lateral do platô. 5. Fazendo a carapaça ranger sobre a rocha, a criatura terminou de subir o platô. Imediatamente, com um rápido golpe de garra, capturou um chule que puxava uma carroça. 6. As armas, gritou Elrocar, correndo à frente de Dalinar. Arqueiros, disparem! 7. Desviem a atenção dele das pessoas desarmadas, gritou Dalinar para os soldados. A criatura quebrou a carapaça do chule, espalhando lascas do tamanho de pratos. Enfiou o bicho na boca e observou os escribas e os criados que tentavam fugir. O chule parou de balir quando o monstro cerrou as mandíbulas. 8. Dalinar saltou uma plataforma rochosa e voou 5 metros. Quando aterrissou, levantou lascas de pedra. 9. O demônio do abismo emitiu um terrível som estridente que trombeteou com 4 vozes interpostas. Os arqueiros lhe apontaram as flechas. À frente de Dalinar, com sua capa azul esvoaçando ao vento, Elrocar gritava ordens. A mão de Dalinar formigava de expectativa. 10. Sua espada fractal, a sacramentadora, saiu da bruma e surgiu em sua mão quando seu coração bateu pela 10ª vez. Com 1,80 m da ponta ao cabo, a espada seria de difícil manejo se as lâminas fractais não fossem tão sobrenaturalmente leves. Para Dalinar era perfeita. Ele portava a sacramentadora desde a juventude, tendo-se vinculado a ela com a idade de 20 prantos. Levemente arqueada, tinha 1 palmo de largura e ondulações perto do cabo. Curvava-se na ponta como um anzol de pescador e estava úmida de orvalho frio. A espada era parte dele. Podia sentir uma energia percorrendo sua lâmina, como se a arma estivesse impaciente. Um homem não sabia o que era viver enquanto não lutasse em uma batalha com armadura e espada fractais. Irritem o bicho! Berrou Elrocar, enquanto sua espada fractal, a ensolarada,
surgia da bruma e se materializava em sua mão. Era longa e fina, tinha um grande guarda-mão e os 10 glifos fundamentais gravados na face da lâmina. O rei não queria que o monstro escapasse. Dalinar percebia por seu tom de voz. No entanto, Dalinar estava mais preocupado com os soldados e criados. Aquela caçada tomara um rumo totalmente imprevisto. Talvez conseguissem distrair o monstro por tempo suficiente para que todo mundo escapasse, depois recuariam e o deixariam se refestelar com chules e porcos. Emitindo novamente seu uivo multíssono, a criatura golpeou um grupo de soldados com uma das garras. Homens gritaram enquanto ossos se estilhaçavam e corpos eram esmigalhados. Os arqueiros dispararam visando a cabeça. Uma centena de setas sibilaram no ar, mas só algumas poucas atingiram a musculatura macia entre as placas de quitina. Atrás deles, Sadias pedia seu hiperarco. Dalinar não podia esperar. A criatura era perigosa e estava matando seus homens. O arco seria lento demais. Aquele era um trabalho para a espada. Edolin passou-a toda, cavalgando puro sangue. O garoto correra para buscar seu cavalo, em vez de arremeter como Elhokar, que obrigava Dalinar a segui-lo. Os outros cavalos, até mesmo de guerra, haviam entrado em pânico, mas o richádio branco de Edolin se manteve firme. Em poucos momentos, Galante surgiu ao lado de Dalinar. Dalinar pegou as rédeas, deu um pulo, impulsionando suas pernas fortalecidas, e caiu sobre a sela. A força da aterrissagem poderia deslocar a coluna de um cavalo comum, mas Galante era mais forte que isso. Elhokar fechou seu elmo, cujas laterais se enevoaram. "Espere, Vossa Majestade!" gritou Dalinar, passando ao lado dele. "Espere, Edolin, e eu enfraqueceremos o bicho." Dalinar fechou e travou sua viseira, cujas laterais também se enevoaram e se tornaram translúcidas para ele. A fenda para os olhos ainda era necessária. Olhar pelas laterais era como olhar através de um vidro sujo, mas a transparência era uma das maiores qualidades da armadura fractal. Dalinar cavalgou até se posicionar sobre a sombra do monstro. Ao redor, soldados se reuniram, empunhando lanças. Não haviam sido treinados para lutar contra bichos de 10 metros de altura, mas o fato de terem entrado em formação era uma prova de seu valor. Eles tentavam desviar a atenção do monstro, concentrado nos arqueiros e nos criados que fugiam. Flechas choviam sobre a criatura, mas ricocheteavam em sua carapaça, tornando-se mais mortais para os soldados do que para o demônio do abismo. Uma delas colidiu com estrépito contra o elmo de Dalinar, que ergueu o braço para cobrir a fenda da viseira. Edolin recuou quando o bicho esmagou um grupo de arqueiros com sua garra. "Vou pela esquerda!" gritou ele, a voz abafada pelo elmo. Dalinar assentiu e enveredou pela direita, passando por um grupo de atônitos soldados e saindo outra vez para o sol. O demônio do abismo ergueu uma garra para desferir um novo golpe. Dalinar galopou a pata, transferiu a sacramentadora para a mão esquerda e a enfiou em uma das pernas do monstro, que era grossa como um tronco. A espada atravessou a espessa camada de quitina quase sem resistência. Como sempre, não cortou carne viva, mas matou a perna tão eficientemente como se tivesse amputado. A pata baixou, pendendo imóvel e inútil. O bicho rugiu com suas profundas vozes sobrepostas. Do outro lado, Dalinar divisou Edolin golpeando outra pata. O monstro estremeceu e se virou para Dalinar, arrastando as duas pernas sem vida. Era longo e estreito, como uma lagosta, e tinha uma cauda achatada.
Caminhava sobre 14 pernas. Quantas poderia perder antes de desabar? Dalinar deu meia volta com Galante e foi se encontrar com Edwin, cuja armadura azul luzia, emoldurada pela capa que esvoaçava atrás. Ambos trocaram de lado e, descrevendo grandes arcos, galoparam na direção das outras pernas. Enfrente seu inimigo, monstro! Berrou Elrocar. Dalinar se virou. O rei encontrara sua montaria e conseguira dominá-la. Vingança. Seu cavalo não era um richádio, mas um chino da melhor procedência. Montado no animal, Elrocar arremeteu, brandindo a espada acima da cabeça. Bem, não havia como impedi-lo de lutar. Sua armadura lhe ofereceria uma boa proteção, desde que ele se mantivesse em movimento. As pernas, Elrocar! Gritou Dalinar. Elrocar o ignorou e investiu diretamente contra o peito da criatura. Dalinar praguejou e esporreou Galante, enquanto o monstro atacava. Elrocar se virou no último momento, abaixou-se e se esquivou do golpe. A garra do demônio do abismo martelou o solo rochoso. Irritado por não ter atingido o alvo, o bicho soltou um rugido que ecoou pelo abismo. O rei galopou na direção de Dalinar, passando por ele às pressas. Eu estou distraindo a fera, seu burro. Continue atacando. Eu tenho um richádio, gritou Dalinar de volta. Eu distraio um monstro. Sou mais rápido. Elrocar o ignorou novamente. Como de costume, não podia ser refreado. Dalinar suspirou e esporeou Galante quando o monstro se virou. Uma discussão seria perda de tempo e custaria mais vidas. Portanto, Dalinar fez o que lhe for ordenado. Com os cascos de Galante tamborilando no chão pedregoso, ele contornou o flanco da criatura para iniciar outra aproximação. Como o rei atraía a atenção da fera, Dalinar conseguiu cravar sua lâmina em mais uma pata. O bicho emitiu 4 uivos sobrepostos e se virou para Dalinar. Enquanto isso, Adolin se acercou pelo outro lado e seccionou outra perna com um golpe hábil. A pata perdeu os movimentos, enquanto uma chuva de flechas continuava a cair sobre o animal, que tremeu, aturdido com os ataques que vinham de todos os lados. Estava perdendo as forças. Dalinar ergueu o braço e acenou. Era uma ordem para que os soldados de infantaria recuassem na direção do pavilhão. Ordens dadas, ele se esgueirou para perto do monstro e inutilizou mais uma pata. 5 patas mortas. Talvez fosse o momento de deixar o animal capengar para longe. Não valeria a pena arriscar vidas para matá-lo, naquele momento. Ele chamou o rei, que cavalgava por perto com a espada estendida para o lado. Elrocar olhou para ele, mas obviamente não o entendeu. Quando o demônio do abismo se aproximou, o rei fez Vingança dar uma rápida meia volta e correr na direção de Dalinar. Ouviu-se um leve estalido e o rei e sua sela foram arremessados no ar. A súbita meia volta fizera a correia da sela se romper. Um homem em uma armadura fractal era pesado e exercia forte pressão tanto sobre a montaria quanto sobre a sela. Dalinar sentiu uma pontada de medo e freou Galante. Ao colidir contra o chão, Elrocar largou sua espada fractal. A arma se converteu novamente em bruma e desapareceu. Era um recurso de proteção para impedir que um inimigo se apossasse dela, a menos que o seu portador lhe desse uma ordem em contrário. A espada desapareceria ao ser solta. Elrocar! Gritou Dalinar. Ainda impulsionado pela queda, o rei rolou pelo chão, enrolando-se na própria capa. Parou atordoado e ficou caído enquanto sua armadura rachada em um dos ombros vazava luz. A armadura devia ter amortecido a queda. O rei ficaria bem, a não ser que uma garra se avultou sobre Elrocar. Em pânico, Dalinar virou Galante na direção do rei. Chegaria tarde demais.
o bicho ia... De repente, uma enorme seta se cravou na cabeça do demônio do abismo, atravessando a quitina. Uma substância violeta se derramou, fazendo a criatura urrar de agonia. Dalinar se virou na cela. Sadias, em sua armadura vermelha, pegou outra enorme flecha com um criado e a disparou. A seta foi se cravar no ombro da criatura, produzindo um estalo seco. Dalinar ergueu a sacramentadora em uma saudação. Sadias lhe respondeu erguendo o arco. Não eram amigos e não se gostavam, mas precisavam proteger o rei. Esse era o elo que os unia. Vá para algum lugar seguro, gritou Dalinar para o rei, enquanto passava ao seu lado. Elhokar se levantou cambaleante e assentiu. Dalinar se aproximou do bicho. Tinha que distraí-lo o suficiente para que Elhokar se afastasse. Outras setas de Sadias acertaram o alvo, mas o monstro começou a ignorá-las. Sua lentidão desapareceu e seus berros se tornaram furiosos, selvagens, enlouquecidos. Ele estava ficando realmente encolerizado. Aquela era a parte mais perigosa. Uma retirada agora de nada adiantaria. O animal seguiria até matá-los ou ser morto. Uma garra atingiu o chão bem ao lado de Galante, levantando lascas de pedra. Dalinar se abaixou, tomando cuidado de manter a espada estendida, e seccionou mais uma pata. Adolin fez o mesmo do outro lado. 7 patas inutilizadas, metade do total. Quanto tempo até que o bicho caísse? Normalmente, àquela altura, eles já lhe teriam cravado dúzias de flechas. Era difícil saber o que fazer sem o enfraquecimento prévio. Além disso, ele nunca enfrentara um animal daquele tamanho. Dalinar manobrou galante, tentando atrair a atenção da criatura. Era de se esperar que Elhokar tivesse... Você é um deus? Berrou Elhokar. Soltando um gemido, Dalinar olhou por cima do ombro. O rei não fugira. Caminhava rapidamente na direção do bicho, com a mão estendida para o lado. Eu lhe desafio, criatura, gritou ele. Exijo sua vida. Eles verão seus deuses esmagados e verão seu rei aos meus pés. Eu desafio você. Filho da danação, pensou Dalinar, virando galante. Tão logo a espada fractal reapareceu em sua mão. Elhokar investiu contra o peito do monstro. Luz das tempestades vazava pelo abismo em sua armadura. Ao se aproximar, ele golpeou o flanco do bicho, arrancando um pedaço de quitina, que a espada fractal podia cortar, assim como cortava cabelos ou unhas de uma pessoa. Depois enfiou a arma no peito do monstro, tentando alcançar o coração. A fera rugiu, contorcendo-se, livrando-se de Elhokar, que mal conseguiu segurar a espada. O demônio do abismo rodopiou, lançando a cauda na direção de Dalinar, que soltou uma imprecação e tentou fazer Galante se desviar. Mas o golpe chegou com demasiada rapidez e atingiu o cavalo. Em um instante, Dalinar se viu rolando sobre as pedras. Sacramentadora caiu de sua mão, seccionando uma pedra e se transformou em bruma. Pai! Gritou uma voz distante. Dalinar parou de rolar e permaneceu deitado, aturdido. Por fim, levantou a cabeça e viu Galante, que se levantava aos tropeções. O cavalo sangrava de alguns arranhões e se apoiava mais em uma das patas, mas felizmente não a quebrara. Vá! Disse ele. Era uma ordem para que o cavalo procurasse um lugar seguro. Ao contrário de Elhokar, o animal obedeceu. Dalinar se levantou cambaleante. Ao ouvir o som de alguma coisa se arrastando à esquerda, virou-se. A cauda do demônio do abismo colidiu contra o seu peito e o jogou para trás. Ele foi ao chão novamente, com a armadura estrondeando na pedra. Não! Pensou, posicionando a mão enluvada atrás do corpo.
de modo a usá-la de apoio para se erguer, aproveitando o impulso da derrapagem. De repente, algo pareceu se endireitar, como se a própria armadura soubesse qual lado era para cima. E ele se viu de pé, embora ainda em movimento, com os pés deslizando sobre o chão rochoso. Recuperado o equilíbrio, correu em direção ao rei, iniciando o processo de convocar a espada. 10 batidas de coração, uma eternidade. Os arqueiros continuavam a disparar e a face do demônio do abismo já estava eriçada de flechas. Mas ele as ignorava, embora as setas maiores disparadas por Sadias pareciam distraí-lo. Adolin seccionara mais uma pata e a criatura se arrastava tropegamente, com 8 de suas 14 patas fora de ação. Pai! Dalinar se virou e viu Renarin, com um uniforme azul dos Collin e uma longa capa, cavalgando em sua direção sobre o terreno pedregoso. Pai, você está bem? Posso ajudar? Menino tolo, disse Dalinar, apontando para a retaguarda. Vá! Mas você está sem armadura e desarmado, berrou Dalinar. Volte, senão vai acabar morrendo. Renarin freou o cavalo. Vá! Renarin galopou para longe. Dalinar se virou e correu na direção de Elrocar, enquanto a sacramentadora se condensava em sua mão. Elrocar continuava a golpear o tronco da criatura. Nos pontos atingidos pela espada, o tecido escurecera e morrera. Se cravasse a espada no lugar certo, ele poderia parar o coração ou inutilizar um pulmão. Mas isso seria difícil enquanto o monstro estivesse de pé. Adolin, leal como sempre, desmontara ao lado do rei e tentava deter as garras, golpeando-as quando desciam. Infelizmente, eram 4 garras para um Adolin, e 2 o atacaram ao mesmo tempo. Ele cortou um naco de uma delas, mas não viu a outra se aproximar por trás. Quando Dalinar o alertou, já era tarde, e a garra o arremessou para o alto, estalando contra a armadura. Ele fez uma curva no ar e se estatelou no chão. A armadura não se rompeu, graças aos arautos, mas uma área no peito e outra em um flanco racharam visivelmente, expelindo espirais de fumaça branca. Adolin rolou, mexeu as mãos. Ele estava vivo. Mas não havia tempo para pensar nele. Elrocar estava sozinho. A fera martelou o chão ao lado do rei, que caiu de bruços nas pedras. Sua espada fractal desapareceu. Foi então que algo mudou em Dalinar. Sua cautela se dissipou. Outras preocupações perderam o sentido. O filho de seu irmão estava em perigo. Ele falhara com Gavilar, embriagando-se com vinho enquanto o irmão lutava pela própria vida. Dalinar deveria ter estado a seu lado para defendê-lo. Agora só 2 coisas restavam de seu amado irmão. 2 coisas que ele podia proteger na esperança de obter algum tipo de redenção. O reino de Gavilar e o filho de Gavilar. Elrocar estava só e corria perigo. Nada mais tinha importância. Adolin balançou a cabeça, tonto. Ergueu então a viseira e inspirou o ar fresco para clarear as ideias. Estava lutando. Ele ouvia gritos, rochas estremecendo e um balido retumbante. Sentia cheiro de mofo, sangue de carapaça. O demônio do abismo, pensou. Antes mesmo de sua mente se desanuviar, Adolin recovocou sua espada e se forçou a se erguer nas mãos e joelhos. O monstro avultava a pouca distância, uma escura silhueta recortada contra o céu. Adolin caíra próximo a seu flanco direito. Ao recuperar o foco, viu o rei caído. Sua armadura estava quebrada devido ao golpe que levara mais cedo. O demônio do abismo ergueu outra garra enorme e se preparou para golpear. Adolin percebeu então de repente que o desastre era iminente. O rei seria morto em uma reles caçada. O reino se esfacelaria
e, rompido o frágil elo de união, os grão-príncipes se dividiriam. Não, pensou ele, atônito e ainda aturdido, tentando avançar. Foi quando viu o pai. Dalinar corria na direção do rei, movendo-se em uma rapidez e uma graça que nenhum homem deveria ser capaz de alcançar, nem mesmo com uma armadura fractal. Ele saltou sobre uma plataforma rochosa, depois se curvou rapidamente, passando por baixo da garra que o atacava. Outros homens pensavam entender de espadas e armaduras fractais, mas Dalinar Kholin às vezes provava que eles não passavam de crianças. Dalinar se impertigou e pulou, ainda avançando, desviando-se por alguns centímetros de uma segunda garra que acabou destroçando uma rocha atrás dele. Tudo se passou em um momento, uma respiração, enquanto a terceira garra descia na direção do rei e Dalinar rugia, disparando. Ele soltou a espada que caiu no chão e desapareceu, enquanto deslizava sob as garras sob a garra descendente. Então ergueu as mãos e aparou o golpe. Dobrou-se sob o peso, caindo apoiado em um joelho, o choque de carapaça contra a armadura provocando o estrondo. Mas Dalinar aparou o golpe. Pai das tempestades, pensou Adolin, vendo o pai ao lado do rei, curvado sob o peso de um monstro muitas vezes maior que ele. Assombrados, os arqueiros hesitaram. Sadias baixou o hiperarco. Adolin perdeu o fôlego. Dalinar manteve a garra presa, igualando sua força, uma figura em metal escuro que parecia quase brilhar. A fera uivou acima e Dalinar respondeu com um poderoso grito de desafio. Naquele momento, Adolin sabia que estava vendo ele, o espinho negro, o homem junto ao qual sempre desejara lutar. As ombreiras e as luvas da armadura de Dalinar começaram a rachar, feixes de luz se espalhando pelo antigo metal. Finalmente, Adolin entrou em ação. Tenho que ajudar. Empunhando sua espada fractal, ele se aproximou de um dos flancos da criatura e fez um corte na perna mais próxima. Ouviu um estalo. Com tantas pernas a menos, as outras já não aguentavam o peso do bicho. Ainda mais quando estavam lutando para esmagar Dalinar. De repente, emitindo tremendo estrondo, as pernas restantes à direita se romperam, espirrando um líquido violeta. O demônio do abismo tombou. O tremor do chão quase derrubou o Adolin. Dalinar empurrou a garra, agora flácida. Luz das tempestades vazava por muitas gretas em sua armadura. Ao lado, o rei começava a se levantar. Poucos segundos haviam se passado desde que ele caíra. Cambaleante, Elrocar contemplou a criatura caída. Depois se virou para o tio, o espinho negro. Agradecendo a Adolin com um gesto, Dalinar apontou para o que devia ser o pescoço do bicho. Elrocar assentiu. Convocou sua espada e a enfiou profundamente na carne do monstro. Os olhos verdes da criatura se escureceram e murcharam, enquanto filetes de fumaça espiralavam no ar. Adolin se aproximou do pai, enquanto Elrocar cravava a espada no peito da fera. Com o demônio do abismo morto, a espada já podia lhe cortar a carne. O líquido violeta jorrou e Elrocar largou a arma, enfiou os braços dentro do monstro e agarrou alguma coisa. Era a gema coração, a enorme gema que havia dentro de todos os demônios do abismo. Estava áspera e grumosa, mas era uma esmeralda pura, do tamanho da cabeça de um homem. A maior esmeralda que Adolin já vira, e mesmo as menores valiam uma fortuna. Elrocar levantou o sinistro troféu, atraindo esprenos de glória. Os soldados gritaram, celebrando o triunfo. O Caminho dos Reis, de Brandon Sanderson, capítulo 14, Dia de Pagamento. Citação de abertura do capítulo.
Primeiramente, permita-me lhe assegurar que o elemento está a salvo. Encontrei um bom lar para ele. Podemos dizer que protejo sua segurança como protejo minha própria pele. Na manhã seguinte à decisão que tomara durante a grande tormenta, Kaledin decidiu elevar sua posição perante os demais. Jogou para o lado seu cobertor e marchou pelo aposento cheio de vultos encapuzados. Não se sentia entusiasmado, apenas determinado. Determinado a lutar novamente. Iniciou aquela luta, escancarando a porta para a luz do sol. Ouviram-se gemidos e imprecações à medida que os sonolentos carregadores despertavam. Kaledin se virou para eles com as mãos na cintura. A ponte 4, no momento, dispunha de 34 indivíduos. O número variava, mas transportar a ponte exigia pelo menos 25. Menos que isso, a ponte tombaria. Às vezes tombava até com mais carregadores. De pé e organizados, berrou Kaledin em sua melhor voz de chefe de pelotão. A autoridade em seu tom surpreendeu a ele mesmo. Os homens piscaram os olhos sonolentos. Isso significa, saiam do barracão e formem fileiras. Façam isso agora, raios. Ou vou arrastar vocês um por um. Sil desceu e pousou em seu ombro, observando a cena com curiosidade. Alguns homens sentaram-se e olharam para ele confusos. Outros lhe deram as costas. Kaledin respirou fundo. Então está bem. Entrou então no barracão e escolheu um aletiano chamado Moshe. Era um homem forte. Kaledin precisava de um exemplo. E um dos homens mais magrelos, como Duni ou Narn, mas não serviriam. Além disso, Moshe era um dos que haviam se virado e continuado a dormir. Kaledin o agarrou pelo braço e o puxou com toda a força. Moshe se levantou aos tropeços. Era um homem jovem, talvez da idade de Kaledin, e tinha um rosto aquilino. Deu fora, raios! Vociferou ele, recolhendo o braço. Kaledin lhe deu um soco no estômago, onde sabia que o deixaria sem ar. Moshe arquejou, surpreso, enquanto se dobrava. Kaledin se adiantou, pegou-o pelas pernas e o colocou sobre o ombro. Quase caiu com o peso. Por sorte, carregar pontes tonificava os músculos. Óbvio que poucos carregadores sobreviviam tempo suficiente para se beneficiar do exercício. As pausas entre as incursões também não ajudavam. Aliás, faziam parte do problema. As equipes de pontes passavam a maior parte do tempo olhando para os próprios pés ou executando trabalhos domésticos. Depois lhe exigiam que corressem quilômetros carregando uma ponte. Ele levou para fora o atônito Moshe e o pousou sobre uma pedra. O resto do acampamento já havia despertado. Carpinteiros chegavam à serraria e soldados corriam para tomar o desjejum ou treinavam. As demais equipes de pontes, lógico, ainda estavam dormindo. Normalmente podiam dormir até tarde, a menos que tivessem uma incursão matinal. Kaledin deixou Moshe onde estava e voltou para o barracão. Vou fazer a mesma coisa com cada um de vocês, se for preciso. Não foi preciso. Os espantados carregadores saíram em fila para a luz do dia, pestanejando. Muitos estavam de torso nu, vestindo apenas calças que lhes iam até a altura dos joelhos. Moshe se pôs de pé, massageando o estômago, e olhou raivosamente para Kaledin. As coisas vão mudar na ponte 4, disse Kaledin. Para começar, ninguém mais vai dormir até tarde. E o que vamos fazer então? Perguntou Sigzil, homem de pele marrom escura e cabelos pretos, traços que o definiam como macabaquiano, habitante do sudoeste de Rochar. Era o único carregador sem barba e, a julgar por seu sotaque suave, devia ser azichiano ou emuliano. Estrangeiros eram comuns nas equipes de pontes. Aqueles que não se adaptavam acabavam na escória do exército. Excelente pergunta, disse Kaledin. Nós vamos treinar.
Todas as manhãs, antes das tarefas, vamos carregar a ponte para aumentar nossa resistência. Vários homens fizeram expressões sombrias ao ouvir. Eu sei o que vocês estão pensando, prosseguiu Kennedy. Nossas vidas já não são difíceis o suficiente? Não deveríamos ter o direito de relaxar nos poucos momentos em que isso é possível? Sim, disse Leighton, homem alto e corpulento de cabelo crespo. É isso. Não, vociferou Kennedy. As incursões com a ponte nos deixam exaustos porque passamos a maior parte dos dias descansando. Eu sei que nós temos tarefas. Recolher coisas nos abismos, limpar latrinas e lavar o chão. Mas os soldados não esperam que nós nos esforcemos. Só querem nos manter ocupados. O trabalho permite que eles nos ignorem. Como chefe de ponte de vocês, meu primeiro dever é manter todos vivos. Não posso fazer muita coisa sobre as flechas dos parchindianos, mas tenho que fazer alguma coisa por vocês. Tenho de tornar vocês mais fortes, para que quando estiverem percorrendo o último trecho da incursão, com as flechas voando, vocês consigam fugir depressa. Ele encarou cada homem na fileira, um por um. Quero que a Ponte 4 nunca mais perca nenhum homem. Os homens o olharam com incredulidade. Finalmente, um sujeito grande e musculoso, que estava ao fundo, soltou uma gargalhada. Tinha pele bronzeada, cabelos bem ruivos e quase 2 metros de altura, com braços e peitos fortes. Os uncalaquianos, chamados de papaguampas pela maioria das pessoas, constituíam um grupo que habitava o centro de Rochar, nas proximidades de Jaqueved. Na noite anterior, ele informara que seu nome era Rocha. Loucura, disse o Papaguampas. Homem que quer ser líder é um louco. E deu uma sonora risada. Os outros o acompanharam, balançando a cabeça e olhando para Kennedy. Alguns esprenos de riso, pequenos espíritos prateados, semelhantes a peixinhos que zuniam no ar em padrões circulares, começaram a esvoaçar em torno deles. Ei, Gás! Chamou Moshe, botando as mãos em concha ao redor da boca. O sargento baixo e caolho estava nas proximidades, conversando com alguns soldados. O quê? Gritou ele com ar aborrecido. Esse aqui quer que a gente carregue pontos para fazer exercício, respondeu Moshe. Nós temos que fazer o que ele diz? Bah, disse Gás agitando a mão. Os chefes de pontes só têm autoridade no campo. Moshe olhou para Kennedy. Parece que você pode ir para o raio que o parta, amigo, a menos que pretenda bater em todos nós. O grupo se dispersou. Alguns homens retornaram ao barracão, enquanto outros se dirigiram aos refeitórios. Kennedy ficou sozinho. Isso não deu muito certo, disse Sil, empoleirado em seu ombro. Não mesmo. Você parece surpreso. Não, só frustrado. Ele olhou para Gás. O sargento de pontes lhe virou as costas de forma deliberada. No exército de Amaran me deram homens inexperientes, mas nunca homens ostensivamente insubordinados. Qual a diferença? Perguntou Sil. Uma pergunta muito inocente. A resposta deveria ser óbvia, mas ela inclinou a cabeça confusa. Os homens do exército de Amaran sabiam que podiam ser mandados para lugares piores. Podiam ser punidos. Os carregadores de pontes sabem que chegaram ao fundo do poço. Ele deu um suspiro e esperou que uma parte de sua tensão se dissipasse. Só de ter conseguido tirar esses homens do barracão já foi sorte. E agora, o que você vai fazer? Não sei. Kennedy olhou para o lado onde Gás ainda conversava com os soldados. Na verdade, sei sim.
Gas percebeu Kaladin se aproximando e arregalou os olhos em uma súbita expressão de terror. Parou de falar e rapidamente desapareceu por trás de uma pilha de troncos. Sil, disse Kaladin, você pode segui-lo para mim? Ela sorriu, transformou-se em uma fina linha branca e disparou no ar, deixando uma trilha que desapareceu lentamente. Kaladin se plantou no local onde Gas estivera. Sil retornou pouco depois e reassumiu sua forma feminina. Ele está escondido entre aqueles 2 barracões, ela apontou. Está agachado lá, espiando para ver se você vai atrás dele. Com um sorriso, Kaladin contornou os barracões. Na passagem que Sil indicara, encontrou uma figura agachada nas sombras, olhando na outra direção. Adiantando-se, ele agarrou um dos ombros de Gas, que soltou um ganido e se virou, pronto para desferir um soco. Kaladin segurou o pulso dele com facilidade. Gas o olhou aterrorizado. Eu não podia mentir. Raios, você só tem autoridade no campo. Se me machucar de novo, eu vou mandar... Calma, Gas. Kaladin soltou o homem. Não vou machucar você. Não ainda, pelo menos. O homenzinho recuou, esfregando o ombro e lançando um olhar mortífero a Kaladin. Hoje é Shachel, dia de pagamento, disse Kaladin. Você vai receber o seu dentro de 1 hora, como todo mundo. Não, você já está com meu pagamento. Vi você conversando com um mensageiro. Kaladin estendeu a mão. Gas rosnou, mas puxou uma bolsa e contou algumas esferas em cujo interior brilhavam minúsculas luzes brancas. Marcos de diamante, cada um valendo 5 claretas. Com 1 clareta se comprava um pão. Gas contou 4 marcos, embora houvesse 5 dias em 1 semana, e os entregou a Kaladin. Kaladin manteve a mão aberta, com a palma virada para cima. A outra, Gas. Mas você disse agora. Sobressaltado, Gas pegou mais uma esfera. Você tem um modo estranho de manter sua palavra, Fidalgote. Você me prometeu. Ele se interrompeu quando Kaladin pegou a esfera que acabara de receber e a devolveu. Gas franziu a testa. Não se esqueça de onde isso vem, Gas. Vou manter minha palavra, mas você não vai ficar com parte do meu pagamento. Eu é que estou lhe dando uma parte, entendeu? Gas pareceu confuso, mas pegou a esfera da mão de Kaladin. O dinheiro vai parar de chegar se alguma coisa acontecer comigo, disse Kaladin, embolsando as outras esferas. Depois deu um passo à frente. Sendo um homem alto, avultava sobre Gas, muito menor. Lembre a nossa barganha. Fique fora do meu caminho. Recusando-se a ser intimidado, Gas cuspiu para o lado. Uma saliva escura que grudou na parede de pedra e começou a escorrer lentamente. Eu não vou mentir por você. Se acha que uma porcaria de marco vai... Eu só quero o que pedi. Quais são as tarefas da Ponte 4 para hoje? Refeição da noite, limpar o chão e lavar as coisas. E o plantão de ponte? Turno da tarde. Aquilo significava que amanhã estava livre. Os homens da equipe iam gostar. Poderiam gastar o pagamento em jogatinas. Ou com prostitutas e talvez esquecer por um breve momento a vida miserável que levavam. No início da tarde, teriam que estar na serraria, para o caso de haver alguma incursão. Outro dia jogado fora, Kaladin se virou e andou na direção da serraria. Você não vai mudar nada, gritou Gas. Aqueles homens são carregadores de pontes por um motivo. Kaladin continuou caminhando. Sil desceu do teto e pousou em seu ombro. Você não tem autoridade, continuou Gas. Não é um chefe de pelotão num campo de batalha. É um raio de um carregador de pontes, ouviu? Você não pode ter autoridade se não tiver um posto. Kaladin saiu da passagem estreita.
Ele está errado, murmurou. Sil deu a volta e pairou na frente a seu rosto, onde permaneceu enquanto ele avançava, inclinando a cabeça. A autoridade não vem de um posto, disse Kaladin, tateando as esferas que tinha no bolso. E de onde vem? Dos homens que concederam autoridade a você. É o único jeito de se conseguir. Ele olhou para trás. Gaz ainda não saíra da passagem. Sil, você não dorme? Dormir? Um espreno? Ela pareceu se divertir com a ideia. Você poderia tomar conta de mim durante a noite? Para garantir que Gaz não entre no alojamento e tente alguma coisa enquanto estou dormindo? Ele pode mandar alguém me matar. Você acha que ele realmente faria isso? Kennedy pensou por um momento. Não, provavelmente não. Já conheci vários homens iguais a ele. Frouxos, metidos a valentões, mas com poder suficiente para incomodar. Gaz era um pilantra, mas não acho que seja um assassino. Além do mais, ele acha que não precisa me matar. Basta esperar que eu seja morto em uma incursão com a ponte. Mas é melhor ter cuidado. Tome conta de mim, se puder. Me acorde se ele tentar alguma coisa. Pode deixar. Mas e se ele falar com homens mais importantes para pedir que executem você? Kaladin fez uma careta. Aí não há o que eu possa fazer, mas não acredito que ele vá fazer isso. Iria parecer fraco diante dos superiores. Além disso, a decapitação estava reservada a carregadores que se recusassem a avançar na direção dos parchindianos. Enquanto carregasse a ponte, ele não seria executado. Na verdade, os comandantes do exército hesitavam em aplicar punições aos carregadores de pontes. Há pouco tempo, um idiota cometera um assassinato e fora imediatamente pendurado sob uma grande tormenta. Fora isso, Kaladin só vira homens com os salários retidos devido a brigas ou chicoteados por uma lentidão no início de uma incursão com a ponte. Eram punições mínimas. Os comandantes daquele exército sabiam das coisas. As vidas dos carregadores de pontes estavam muito próximas da desesperança total. Caso fossem atormentados demais, poderiam preferir a morte. Infelizmente, isso também significava que não havia muito que Kaladin pudesse fazer para punir seus próprios homens. Mesmo se tivesse autoridade para tanto, teria que motivá-los de outra forma. Foi então até a serraria, onde os carpinteiros estavam construindo novas pontes. Após procurar um pouco, encontrou o que queria. Uma grossa prancha que provavelmente faria parte de uma nova ponte móvel. Tinha uma empunhadura acoplada a um dos lados. Ei, podem me emprestar isso aí? Perguntou a um carpinteiro. O homem coçou a cabeça coberta de serragem. Emprestar? Eu vou ficar perto da serraria, explicou Kaladin, levantando a prancha e colocando no ombro. Era mais pesada do que parecia. Ele sentiu-se grato por estar usando um colete de couro forrado. Nós vamos precisar disso mais tarde, disse o carpinteiro, mas não com ênfase suficiente para impedir que Kaladin se afastasse com a prancha. Ele escolheu um trecho plano em frente aos barracões e começou a trotar de um lado ao outro, carregando a prancha nos ombros, sentindo na pele o calor do sol nascente. Deslocou-se para lá e para cá, para lá e para cá. Correu, trotou e caminhou. Treinou andar com a prancha sobre o ombro, depois erguida bem alto. Exercitou-se até a exaustão. Várias vezes esteve a ponto de desabar, mas sempre encontrava reservas de energia. Continuou em movimento, cerrando os dentes para enfrentar a dor e a fadiga, contando os passos para se concentrar. O aprendiz de carpinteiro com quem falara chamou um supervisor, que observou Kaladin e coçou a cabeça. Por fim, deu de ombros e se retirou com o aprendiz. Sem demora, Kaladin atraiu uma pequena multidão.
trabalhadores da serraria, alguns soldados, um grande número de carregadores de pontes. Alguns de outras equipes de pontes fizeram gracejos. Os integrantes da Ponte 4 foram mais reservados. Muitos o ignoraram. Outros, como o grisalho Taft, o jovem Dunny e muitos mais, observaram suas atividades como se não pudessem acreditar no que ele estava fazendo. Aqueles olhares, perplexos e hostis que fossem, eram parte do que mantinha Kaledin em movimento. Ele também corria para descarregar sua frustração, o caldeirão efervescente de raiva que trazia dentro de si. Raiva de si mesmo por ter falhado com Tien. Raiva do Todo-Poderoso, que criara um mundo onde uns jantavam em meio ao luxo, enquanto outros carregavam pontes. A sensação de se exaurir segundo sua escolha era surpreendentemente boa. Ele sentiu-se como nos primeiros meses após a morte de Tien, quando treinava com a lança para esquecer. Quando soaram os sinos do meio-dia, chamando os soldados para o almoço, Kaledin por fim parou, pousou a prancha no chão e alongou os braços para relaxar os ombros. Exercitara-se durante horas. Onde encontrara forças? Respingando suor sob as pedras, ele correu até a serraria e tomou um grande gole de água do enorme balde. Os carpinteiros geralmente expulsavam os carregadores que tentavam fazer isso, mas não disseram nada quando viram sorver 2 conchas da metálica água pluvial. Satisfeito, Kaledin acenou para uma dupla de aprendizes e voltou correndo para a frente do barracão, onde deixara a prancha. Rocha, o grande papaguampas de pele bronzeada, a estava erguendo, o senho franzido. Taft viu Kaledin e apontou para a rocha. Ele apostou uma clareta com alguns de nós que você tinha usado uma tábua leve para nos impressionar. Se os homens pudessem sentir sua exaustão, não estariam tão céticos. Kaledin teve de se forçar a tirar a prancha das mãos de Rocha, que o largou com um ar atônito e o observou correr para ela para devolvê-la à serraria. Após agradecer ao aprendiz, Kaledin trotou de volta ao local onde estavam os carregadores. Com relutância, Rocha pagava as apostas. Vocês estão dispensados para o almoço, informou Kaledin. Temos plantão de ponte à tarde, portanto, retornem a 1h. No último toque de sino, antes do pôr do sol, reúnam-se no refeitório. Nossa tarefa será a limpeza depois do jantar. O último a chegar terá que lavar as panelas. Os homens o olharam com um ar atarantado enquanto ele se afastava da serraria. 2 ruas depois, enfiou-se em uma passagem entre 2 barracões e se encostou a uma parede. Ofegante, deslizou para o chão e se deitou. A impressão que tinha era de que distendera todos os músculos do corpo. As pernas ardiam. Quando tentou cerrar o punho, os dedos enfraquecidos não obedeciam totalmente. Respirava em grandes arquejos, tossia. Um soldado de passagem lhe lançou um olhar, mas ao ver seus trajes de carregador de pontes, afastou-se sem falar nada. Após algum tempo, Kaledin sentiu um leve toque no peito. Abrindo os olhos, viu Sil inclinada no ar, com o rosto voltado para ele. Tinha os pés virados para a parede, mas por sua postura e pelo caimento de seu vestido, era como se estivesse na vertical, não na horizontal. Kaledin, disse ela, tenho uma coisa para lhe dizer. Ele fechou os olhos de novo. Kaledin, é importante. Ele sentiu uma leve descarga de energia em uma pálpebra, uma sensação bastante estranha. Abriu os olhos grunhindo e se obrigou a se sentar. Sil caminhou no ar, como se contornando uma esfera invisível até se postar na vertical de novo. Cheguei à conclusão de que estou feliz por você ter mantido sua palavra com Gaz, mesmo ele sendo uma pessoa repulsiva, declarou ela. Kaledin demorou alguns momentos para entender do que ela estava falando. As esferas? Ela assentiu.
Achei que você fosse quebrar sua palavra, mas estou feliz que não tenha feito isso. Entendi. Bem, obrigada por me contar, eu acho. Caledin, disse ela com petulância, cerrando os punhos. Isso é importante. Ele parou e se recostou na parede. Sil, eu mal estou conseguindo respirar, muito menos pensar. Por favor, só me diga por que está preocupada. Eu sei o que é uma mentira, disse ela, sentando-se no joelho dele. Algumas semanas atrás, eu nem entendia o conceito de mentira, mas agora estou feliz por você não ter mentido. Você não entende? Não. Eu estou mudando. Ela estremeceu. Devia ter sido uma ação intencional, pois sua figura ficou embaçada por um momento. Eu entendo agora coisas que não entendi até poucos dias. É muito estranho. Bem, acho que isso é bom. Quero dizer, quanto mais você entender, melhor, certo? Ela abaixou os olhos. Quando encontrei você na beira do abismo ontem, depois da grande tormenta, você estava prestes a se matar, não estava? Sussurrou ela. Caledin não respondeu. Ontem fora há uma eternidade. Eu lhe dei uma folha, disse ela. Uma folha venenosa. Você poderia ter usado aquela folha para se matar ou matar outra pessoa. Provavelmente era isso que você estava planejando fazer lá no carroção. Ela o olhou nos olhos e sua voz diminuta pareceu aterrorizada. Hoje eu sei o que é a morte. Por que eu sei o que é a morte, Caledin? Ele franziu a testa. Você sempre foi estranha para um espreno, mesmo no início. Mesmo no início? Ele hesitou, tentando lembrar. Não nas primeiras vezes em que ela aparecera. Agira como qualquer espreno de vento, pregando peças, grudando o sapato dele no chão e depois se escondendo. Mesmo quando continuou com ele, durante os meses de escravidão, ela quase sempre agia como qualquer outro espreno. Perdia rapidamente o interesse nas coisas, esvoaçava de um lado para o outro. Ontem eu não sabia o que era a morte, disse ela. Hoje eu sei. Meses atrás eu não sabia que estava agindo de forma estranha para um espreno, mas hoje eu percebo que estava. Como eu sei como um espreno deve se comportar? Ela se encolheu, parecendo ficar menor. O que está acontecendo comigo? O que eu sou? Não sei. Isso tem importância? Não deveria ter? Eu também não sei o que eu sou. Um carregador de pontes? Um cirurgião? Um soldado? Um escravo? São apenas rótulos. Por dentro, eu sou o eu. Um eu muito diferente do que era um ano atrás, mas não posso me preocupar com isso. Então, sigo em frente, esperando que os meus pés me levem onde eu preciso ir. Caledin, você não ficou zangado comigo por eu ter lhe dado aquela folha? Sil, se você não tivesse me interrompido, eu teria pulado no abismo. Aquela folha era o que eu mais precisava. De algum modo, foi a coisa certa. Ela sorriu e ficou observando Caledin, que começara a se alongar. Quando terminou, pôs-se de pé e retornou à rua, quase recuperado da exaustão. Se os uniu no ar e sentou-se em seu ombro. Com os braços apoiados atrás e os pés pendurados à frente, como uma garota na beirada de um precipício. Que bom que você não está zangado, embora eu ache que você é culpado pelo que está acontecendo comigo. Antes de encontrar você, eu nunca tive que pensar sobre morte nem sobre mentiras. Eu sou assim mesmo, disse ele secamente. Levo mortes e mentiras aonde quer que eu vá. Eu e a guardiã da noite. Sil franziu a testa. Isso foi... Sim, foi sarcasmo. Ela inclinou a cabeça. Eu sei o que é sarcasmo. Depois sorriu maliciosamente.
Eu sei o que é sarcasmo. Pai das tempestades, pensou Kaledin, olhando os olhos exultantes de Sil. Parece um mau sinal. Espere um pouco, disse ele. Esse tipo de coisa nunca aconteceu com você? Não sei. Não consigo me lembrar de nada antes de 1 ano atrás, quando eu te vi pela primeira vez. É mesmo? Isso não é incomum, disse Sil, encolhendo os ombros translúcidos. A maioria dos esprenos não tem boa memória. Ela hesitou. Não sei como eu sei disso. Bem, talvez seja normal. Você pode ter passado por um ciclo como esse antes, mas apenas esqueceu. Isso não é um consolo. Não gosto da ideia de esquecer. Mas a morte e as mentiras não incomodam você? Incomodam, mas se eu perdesse essas lembranças... Ela olhou para cima e Kaladin seguiu a direção do seu olhar, avistando 2 esprenos de vento viajando em uma corrente de ar, livres e despreocupados. Você está com medo de seguir em frente, disse Kaladin, mas fica aterrorizada com a ideia de voltar a ser o que era. Ela assentiu. Sei como você se sente, disse ele. Vamos, preciso comer e quero pegar umas coisas depois do almoço.